Como vimos nos últimos vídeos, os seres vivos são compostos de elementos químicos que formam as moléculas orgânicas. Mas os seres vivos não são apenas formados por átomos e moléculas. Eles também são formados por reações químicas que envolvem essas moléculas, e reações químicas bastante complexas. Essas reações químicas, inclusive, podem ser representadas de forma mais ampla, com esse modelo que representaria os vários tipos de reações importantes presentes em uma célula para mostrar o nível de complexidade que estamos falando. E essas reações formam o que conhecemos como metabolismo da célula. E elas podem ser agrupadas em dois tipos principais, que são as relações de catabolismo, em que existe uma quebra de moléculas levando à liberação de energia, e as reações de anabolismo, em que existe a síntese de moléculas a partir do armazenamento de uma fonte de energia. E aqui é importante salientar que quando falamos de energia, não estamos falando de liberação ou absorção de energia de uma forma de energia mística ou coisa e tal. Ao invés disso, estamos falando de transferência de elétrons em moléculas. Mas aí vem a questão que é de toda essa complexidade desses metabolismos, como que ela se originou? E nos últimos vídeos, vimos algumas hipóteses envolvendo modelos de que macromoléculas teriam surgido inicialmente antes dessas reações químicas mais complexas. Então, vimos, por exemplo, no último vídeo sobre o mundo RNA e sobre a alternativa mais provável, que é o mundo RNA peptídico. Ou seja, vimos um modelo que envolve a presença de moléculas que se formaram, macromoléculas orgânicas, que posteriormente poderiam realizar algumas dessas reações químicas. Acontece que existe uma outra hipótese alternativa ao modelo de moléculas, que é o modelo do metabolismo primeiro. Então, ao invés das reações químicas terem se originado posteriormente ao surgimento dessas moléculas, nós teríamos o oposto. Nós teríamos o surgimento das moléculas a partir ou posterior ao surgimento dessas reações químicas mais complexas. E isso pode parecer um pouco estranho, afinal, nós precisaríamos de moléculas para a realização de muitas dessas reações químicas atuais. Mas é bem possível que algumas dessas reações poderiam ser realizadas por moléculas inorgânicas presentes no ambiente da Terra primitiva, segundo essa hipótese. Só que ela também não é uma hipótese isolada única. Na verdade, nós temos duas versões diferentes da hipótese do metabolismo primeiro. Uma delas é a hipótese envolvendo seleção de redes autocatalíticas, que é mais controversa, e uma outra hipótese menos controversa envolve a adoção de vias presentes no meio ambiente. Então, começando pela seleção de redes, basicamente ela se baseia na ideia de conjuntos de redes autocatalíticas, que são conjuntos de reações que teriam duas propriedades básicas. Seriam, cada uma dessas reações ocorre via uma molécula, que é produto de uma reação que vem de uma fonte inicial, que seria um alimento para a reação, e todas as moléculas reagentes de tal reação se originam da fonte inicial, que é o elemento dessa reação. Então, esse primeiro critério, que é toda reação vem de um produto dela ou vem de uma fonte, é o que a gente chama de autocatálise reflexível, representado por Ra. Já esse fonte inicial é representado como o alimento gerador da reação, ou F. Assim, nós chamamos esses sistemas de RAF. E eles podem ser representados da seguinte forma, onde temos aqui uma fonte inicial de um alimento. A partir dele, você tem, de cada um desses compostos, você tem a formação de outros compostos que reagem a partir dele, e esses, entre si, reagiriam em redes catalisadoras, produzindo outros compostos intermediários. Então, todos os compostos dessa reação teriam origem ou em outros compostos, em produtos da reação, ou produtos vindo da fonte. E todos eles, em última análise, advêm dessa fonte inicial. Acontece que, dentro desse modelo, à medida que esse tipo de reação acontecesse, qualquer tipo de reação que tenha a capacidade de se auto-perpetuar em um ambiente, ela acabaria se tornando mais comum e mais ampla nesse ambiente, enquanto reações que não têm a propensão de se auto-manterem nesse ambiente tenderiam a desaparecer com o passar do tempo. E poderiam ter, inclusive, sua fonte de alimento consumida por outras reações, se forem, por exemplo, duas reações dependendo da mesma fonte de alimento. Assim, nós teremos um processo de seleção dessas redes com o passar do tempo. E vários trabalhos sugerem que
quanto mais a presença de núcleos, ou seja, de reações distintas usando diferentes fontes, você poderia criar um ambiente onde você teria condições para competição e até divisão desses núcleos, levando a um processo de seleção mais complexo. Claro que aí é importante salientar que esse modelo ele é bastante controverso, principalmente porque, primeiro, muitos desses trabalhos eles são teóricos ainda e eles se baseiam em modelos matemáticos, não em moléculas reais plausíveis de se encontrar na Terra primitiva. E os trabalhos que envolvem moléculas reais muitas vezes se baseiam em moléculas orgânicas, como peptídeos curtos ou proteínas. Então, isso acaba mantendo o sistema inicial, como vimos, de macromoléculas surgindo primeiro, antes de reações químicas metabólicas. Por esse motivo que ele é uma visão mais controversa. A visão de metabolismo primeiro menos controversa acaba sendo, então, o cenário, hipótese de que reações químicas teriam sido não inteiramente presentes na complexidade que vimos anteriormente no ambiente pré-biótico, mas alguns tipos de reações químicas estariam presentes no ambiente pré-biótico e elas teriam sido adotadas pelos organismos vivos, ou melhor, pelas moléculas orgânicas, uma vez elas tendo se originado. Essa, então, é a ideia da adoção de vias presentes no meio ambiente e ela é o modelo mais plausível e mais discutido sobre hipótese de metabolismo primeiro. Basicamente, o que ela sugere é que se alguma dessas reações químicas acontecesse em um ambiente específico da Terra primitiva e em tal ambiente tivesse o aparecimento de moléculas orgânicas complexas presentes nesse ambiente onde esse tipo de reação é realizada poderiam, por exemplo, se tornar mais comuns. Então, por exemplo, se aqui temos uma reação que leva à formação de um componente que forma essas moléculas orgânicas, qualquer molécula orgânica que surgisse em um ambiente que permite a formação dessa reação para o surgimento de um bloco para a construção delas, ela poderia se tornar mais comum. Então, você teria um processo de adoção dessa via metabólica presente antes da formação dessas moléculas orgânicas mais complexas. E um dos principais candidatos para isso envolve o chamado ciclo de Krebs reverso. Isso é o que nós chamamos, entre aspas, de fóssil metabólico, que é um tipo de metabolismo que provavelmente surgiu antes da vida, antes do surgimento de moléculas orgânicas mais complexas e foi adotado por seres vivos atuais. Então, o ciclo de Krebs atual ele é de vital importância para a formação de moléculas como o NADH, que usam como armazenamento de energia, e ela é um ciclo presente, por exemplo, dentro de mitocôndrias e armazena que produzem as fontes de energia para muitos seres vivos atuais, eucariotas. Esse tipo de ciclo ele envolve a adoção de moléculas orgânicas e a partir dela existe a liberação de componentes como CO2 aqui ou H2O como aqui. Mas existe também um ciclo de Krebs reverso, que ao invés de você pegar moléculas orgânicas mais complexas e acabar produzindo como produto CO2 e H2O, pelo contrário, nós temos a adoção de CO2, adoção de hidrogênio e a partir daí usam-se esses elementos para a produção de moléculas orgânicas mais complexas dentro desse ciclo. Então ele é um ciclo revestido ao ciclo de Krebs e ele é altamente comum em muitas espécies de bactérias e arqueias. Acontece que esse tipo de metabolismo já foi identificado como sendo, pelo menos alguns trechos dele podem ser replicados usando uh, minerais inorgânicos e expostos a um reagente ácido. Então, pelo menos trechos desse ciclo podem acontecer naturalmente, sem requisitar moléculas altamente complexas. E, não só isso, a gente sabe, com base em estudos de parentesco evolutivo, que o Luca, o último ancestral universal de todos os organismos, ele provavelmente tinha um ciclo de Krebs incompleto presente dentre as reações que ele tinha. Então, isso é um indicativo de que talvez esse tipo de ciclo já estava presente muito antes dos seres vivos atuais. E o principal candidato de local onde esse ciclo pode ter acontecido envolve a hipótese do mundo ferro-sulfúrico. Especificamente, existem regiões do fundo do oceano chamadas fumarolas ou chaminés vulcânicas, que são chaminés vulcânicas que liberam uma série de produtos químicos. Basicamente, elas envolvem uma chaminé vulcânica embaixo do oceano,
onde você existe a entrada de água numa área, essa água reage e é aquecida, acaba reagindo com rochas de olivina, levando à liberação de hidrogênio, que reage com o CO2, reage com uma série de minerais de ferro sulfúrico, daí nós temos a hipótese do mundo ferro sulfúrico, e a partir daí você tem reações químicas que envolvem a formação dessas moléculas mais complexas. Então, basicamente, esse tipo de reação química que vimos aqui, ela pode acontecer nesses ambientes de fumarola. E aí, uma das hipóteses, principalmente defendidas por autores como Nick James, envolve que em ambientes de superfície desses vulcões, poderiam esse tipo de reação acontecer dentro de estruturas na superfície da rocha desses mini vulcões submarinos. E à medida que essas reações químicas acontecem, envolvendo a entrada de CO2 e de hidrogênio, mantendo o ciclo de Krebs, esses tipos de reações, formando moléculas orgânicas, poderiam também formar algumas moléculas, como aminoácidos, ácidos, ácidos que formariam lipídios, açúcares e nucleotídeos. Esses tipos de moléculas poderiam então reagir nessas condições, formando moléculas mais complexas. E à medida que elas vão crescendo, elas poderiam acabar se dividindo, formando outras estruturas. Daí nós teríamos condições para o surgimento de protocélulas nesse ambiente, onde a reação química do metabolismo precederia a formação dessas moléculas. Algumas críticas desse modelo envolvem principalmente com base no fato de que vários trabalhos mais antigos sugerem que há uma baixa formação de compostos orgânicos nesses ambientes, comparado com cenários como vimos no experimento de Miller, além que a alta diluição da água do mar dificultaria processos de concentração de moléculas. Essas críticas, é claro, são criticadas, para essas críticas existem contracríticas com base em estudos envolvendo a formação dessas moléculas nas superfícies de rochas desses vulcões. Mas essas críticas se relacionam a um debate mais amplo que envolve se essas moléculas orgânicas elas formaram em ambientes de água rasa, com ciclos de seca e de chuva, como já vimos nos outros vídeos envolvendo formação de aminoácidos e formação de nucleotídeos, ou se essas moléculas poderiam se formar em ambientes de fumarola. E nós vamos ver em um vídeo futuro específicos sobre esse debate mais amplo e como ele pode ser parcialmente resolvido com uma área chamada química de sistemas. Uma outra crítica importante salientar, e essa é uma crítica mais para a forma como algumas vezes a mídia aborda o tema, é que o LUCA, como mencionado anteriormente, que foi o último ancestral comum universal de todos os seres vivos, ele não é o mesmo que o FUCA. Ele não é o mesmo que o primeiro ser vivo que deu origem a todos os demais seres vivos. E por que isso é importante? Porque a simples presença de um ciclo de Krebs incompleto no LUCA não é um indicativo de que ele estava presente no FUCA. A gente tem que lembrar que o LUCA, o último ancestral universal comum de todos os seres vivos, ele é um organismo que também tem evoluído nos últimos milhões de anos, desde quando o FUCA se originou. Então ele não é o primeiro ser vivo, e por isso ele provavelmente tinha reações químicas que não estavam presentes no primeiro ser vivo de fato. E essa é uma crítica importante de salientar. No próximo vídeo, vamos focar num outro processo físico, dessa vez, que é a entropia e como ela pode ser uma alternativa tanto à hipótese de metabolismo primeiro, quanto à hipótese do mundo RNA. Então, essas são as fontes desse vídeo e até mais.